os técnicos do Senado Federal, consultores legislativos, tanto da área legislativa quanto de orçamento, a Advocacia Geral do Senado, para poder debater os termos dessa nova ação direta de inconstitucionalidade da Advocacia Geral da União, que tramita agora no Supremo Tribunal Federal. Recebi também hoje a visita e participou conosco o líder Efraim Filho, que é o autor do projeto que culminou na Lei 14.784 de 2023, que é da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores e dos municípios, justamente para que nós pudéssemos fazer uma análise, tanto do seu ponto de vista técnico quanto do seu ponto de vista político, em relação a esse assunto que, de fato, surpreendeu a todos, especialmente pelo momento que nós estamos vivendo, de discussão e de busca de alinhamento entre o governo federal e o Congresso Nacional. O que eu queria, antes de tratar mais detidamente sobre a parte técnica dessa ADI, é dizer que o ano de 2023 foi um ano em que o Congresso Nacional brasileiro proporcionou ao Brasil e, naturalmente, ao governo federal, meios para poder ter governabilidade e uma arrecadação que pudesse fazer frente aos gastos públicos propostos pelo governo. Percebam que já antes do governo Lula assumir, o Congresso Nacional, num gesto muito importante e acredito até inédito na República, autorizou através de uma emenda constitucional que houvesse um espaço fiscal através da PEC da transição. Logo na sequência, ao longo do ano de 2023, aprovamos um sem número de projetos para a sustentação fiscal e orçamentária do Brasil. Projetos como a alteração do regime fiscal e do arcabouço fiscal, como lei complementar, um projeto que disciplina as decisões do CARF na linha do que foi a proposta do governo federal, um projeto referente à tributação de offshores e também tributação de fundos exclusivos, um projeto de tributação das apostas esportivas, não é? E mais ao final do ano, uma alteração no regime de subvenções através da medida provisória 1085, também aprovada. Tudo isso, no final das contas, representou uma realidade para o Brasil que é importante todos conhecerem, uma realidade de arrecadação nos primeiros 3 meses do ano de 2024, muito além do que foi a arrecadação nos primeiros 3 meses de 2023. Um incremento de quase 80 bilhões de reais a mais de arrecadação em 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. 8,36% a mais, já descontada a inflação. E esse foi um trabalho da Câmara dos Deputados, um trabalho do Senado Federal, um engajamento muito forte em casas em que o governo não tem maioria, justamente para que pudéssemos proporcionar uma arrecadação que fizesse frente aos gastos públicos e a proposta e o planejamento do governo para o Brasil. E é incrível agora nós nos depararmos com uma situação, inclusive espelhada numa petição da Advocacia Geral da União, como se os problemas do Brasil se resumissem à desoneração da folha de pagamento de 17 setores e à desoneração de municípios já muito sacrificados por um pacto federativo muito injusto para municípios. Portanto, isso definitivamente não é verdade dentro de um contexto que é o contexto em que a arrecadação proporcionada pelas medidas do Congresso Nacional foram muito além do que o impacto orçamentário e financeiro dessas duas medidas de desoneração de folha para setores da economia, justamente para que possam manter a empregabilidade. A razão de ser é esta: esses setores são autoempregadores, a folha de pagamento tem um grande impacto na sobrevivência desses setores, eles geraram emprego mais do que a média dos outros setores nacionalmente. Então há uma lógica da prorrogação dessa desoneração que, aliás, vem desde 2011, não é fato novo, não é uma novidade aqui desse Congresso Nacional nesse instante. E em relação aos municípios, de igual forma, talvez não conheçam a realidade de municípios pequenos no Brasil para entender o que é exatamente fechar a conta no final do mês para esses municípios. No final das contas, a redução da alíquota de 20 para 8 representa, primeiro, a adimplência desses municípios que não vinham adimplindo. Aliás, é preciso pegar o estudo do que foi a arrecadação em números absolutos nesses primeiros 3 meses com a alíquota de 8 e confrontar com a arrecadação nos 3 meses do ano anterior com a alíquota de 20.
Esse estudo também precisa ser feito. E a medida, aliás, retoma a capacidade de investimentos na população e com políticas públicas nesses municípios a partir dessa medida do Congresso Nacional de desoneração com a redução de alíquota. Muito bem. Dito isso, é preciso analisar agora, do seu ponto de vista técnico, essa ação direta de inconstitucionalidade da Advocacia Geral da União, que se assenta numa premissa. A premissa de que a desoneração da folha de pagamento, tanto dos 17 setores quanto dos municípios, não teria cumprido o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, que exige que proposições legislativas que criem despesas ou alterem despesas ou que renunciem receitas tenham a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, no trabalho feito pelo relator, senador Ângelo Coronel, num projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113, tanto para a desoneração dos 17 setores, quanto para a desoneração dos municípios. Portanto, esse requisito invocado pela Advocacia Geral da União como descumprido para justificar o acolhimento de uma ADI não procede, está materializado no processo legislativo e nas demonstrações que nós faremos ao Supremo Tribunal Federal através de uma medida que tomaremos hoje, que é um recurso de agravo em relação à decisão do ministro Cristiano Zanin, justamente para demonstrar a realidade do que se apresenta, ou seja, a lei obedeceu o artigo 113 da ADCT. No caso da desoneração da folha de pagamento, ainda há uma outra gravidade, que a lei, que é desde 2011, que vem sendo prorrogada, se sustenta, inclusive, num precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, da lavra do então ministro Ricardo Lewandowski, que diz que não há inconstitucionalidade no caso de uma prorrogação, considerando que a origem, além do cumprimento do artigo 113 com a demonstração da estimativa financeira e orçamentária, há também o lastro financeiro e orçamentário para que a desoneração fosse feita lá em 2011, com um incremento de 1% sobre o COFINS importação. Também é uma demonstração material do lastro disso. Portanto, no caso dos 17 setores, todas as óticas que se queira ver ao cumprimento restrito da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não há definitivamente inconstitucionalidade alguma nesta prorrogação. E no caso dos municípios, que é bem verdade, veio como uma novidade no projeto de lei a partir de uma emenda inserida pelo relator, senador Ângelo Coronel, também há estimativa de impacto financeiro em cumprimento estrito ao artigo 113 da ADCT, que é a razão de ser do pedido da AGU. Então, ambas as situações muito claras de nenhum descumprimento constitucional para as duas situações. Agora, é bem verdade, se exigir em relação aos municípios, cujo impacto é de 10 bi, devidamente estudado e apresentado, e reconhecido, inclusive, pela própria AGU, que trouxe, inclusive, o impacto orçamentário dessa desoneração dos municípios. E mais além, o próprio governo federal, que hoje alega inconstitucionalidade, articulou esse assunto através de medida provisória, agora através de um projeto de lei de urgência constitucional. Nunca se falou em inconstitucionalidade antes. Agora, se exige a demonstração de onde se vai ter o recurso para esses 10 bi para os municípios, está aqui demonstrado, 80 bi só nos 3 primeiros meses de aumento de arrecadação em função do trabalho do Congresso Nacional. Tivéssemos nós, quando votamos CARF, apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, subvenções de ICMS, arcabouço fiscal, identificado que era necessário escrever isso em cada um desses projetos, nós teríamos escrito. Não teria problema nenhum de vincular qualquer tipo de receita dessa natureza para poder socorrer os municípios do Brasil. E certamente isso vai acontecer, porque nós, evidentemente, não vamos desistir de defender os municípios do Brasil, de defender os setores da economia,